Deixa eu voltar a bater um papo com a Ana Paula Gonçalves, né, Ana? Ana, que já está de prontidão, para a gente continuar falando a respeito de um caso, é um dos casos mais emblemáticos que a gente tem, jornalisticamente falando, né, nos últimos dias, que é esse caso envolvendo o triplo homicídio em Agudos e que teve desdobramentos aqui em Bauru. A Ana Paula Gonçalves acompanhou tudo. Aliás, as nossas equipes, né, tanto aqui de Bauru quanto de São Paulo, capital, acompanharam e vêm analisando esse caso de maneira muito responsável, aliás, como é uma tradição da Record, para falar da crônica policial. E aí, Ana, pelo que deu a entender até aqui, embora ainda existam algumas pontas soltas, pelo que deu para entender, os desdobramentos aqui de Bauru, eles já têm uma situação bem mais clara, até porque a polícia analisou 48 horas de gravações, são quase 2.000 vídeos, para tentar estabelecer um caminho, uma dinâmica, uma linha de tempo. É isso, né, Ana? Você em contato com os policiais, parece que ficou clara essa situação, né, Ana? É isso mesmo, Colim. E olha, inclusive, né, o delegado de polícia que acompanha aí esse caso do menino aqui em Bauru, Dr. Cledson Nascimento, divulgou, né, o que foi realizado até aqui e como é que essa situação aconteceu e o porquê então chegaram até esse momento a essa conclusão. É claro que ainda, né, deixar bem claro que ainda faltam alguns laudos a serem, né, terminadas aí as análises, serem divulgados oficialmente, porém, é claro, a polícia, até na tentativa de entregar aí essa resposta o mais rápido possível para a sociedade, já vem divulgando, né, o que se esclareceu até aqui sobre esses dois casos. Acabaram se tornando dois casos, né, um lá em Agudos, outro aqui em Bauru, e aí no meio do caminho, né, no meio entre esses dois carros, há ainda essa ligação, né, essa suspeita que a polícia de Agudos tem do adolescente de 15 anos que morreu aqui em Bauru ter sido, então, o assassino dessas três pessoas. Por enquanto, uma hipótese suspeita a respeito deste caso. Mas vamos, então, falar sobre o que a DEIC divulgou até agora, Colim, a respeito do caso do menino. Até porque ontem, uma movimentação muito grande aqui no prédio da DEIC, onde foram trazidos para cá 3 pessoas, né? Um adolescente de 16 anos e 2 maiores de idade, aí um de 18 e de 20 anos, todos moradores de Agudos, né? Um deles aí amigo muito próximo, o adolescente amigo muito próximo deste outro adolescente que morreu, né? E que acompanhavam ele no dia em que a morte aconteceu no prédio inacabado aqui na cidade de Bauru. Lembrando que o corpo foi localizado na segunda-feira, o corpo do adolescente, tá? Mas o crime ocorreu aí no fim de semana. Aliás, o crime não, a morte do adolescente ocorreu no fim de semana. Então foram localizados, essas 3 pessoas foram trazidas para cá. O delegado da 3ª Delegacia de Homicídios assistiu aí a 2.000 vídeos, né? Cerca de 48 horas de gravações, até que então conseguiu se apurar que na tarde de sábado, esses 4 indivíduos, né, tanto os 2 adolescentes quanto os 2 maiores, entraram no prédio abandonado, um deles com blusa semelhante à encontrada com a vítima, e somente 3 acabaram saindo de lá, tendo ainda localizado, né, imagens dos mesmos no térreo, indo também em direção ao ponto em que o cadáver foi encontrado na segunda-feira pela manhã. Com o compartilhamento das imagens com a Delegacia de Agudos, que já havia ouvido aí o adolescente de 16 anos nos últimos dias, né? Confirmando, inclusive, que o jovem morto e principal suspeito estava na posse de dinheiro, de valores, né? Na tarde posterior ao crime. E aí, então, ele indicou quem seriam os outros 2 rapazes que estiveram aqui em Bauru junto com eles, e todos foram conduzidos aqui para a DEIC, como nós vimos ontem. Foram ouvidos, confirmaram que na manhã do sábado, após usarem maconha, resolveram vir para Bauru, né? Eles estavam em Agudos e vieram para Bauru, onde sempre aí custeados pelo adolescente que foi encontrado morto, né? Já que ele estava na posse de dinheiro, compraram
tintas spray para pichação e também respingo de solda para usarem aí como um alucinógeno. Foram a um mercado aqui da cidade, compraram salgadinhos, refrigerantes, lanches e voltaram lá para o prédio abandonado para consumir mais maconha e respingo de solda e também aí o que eles compraram no mercado, os salgados, o refrigerante, e isso no último andar. A equipe aqui do DEIC apreendeu, né, no local, inclusive esses salgados, né, quando da realização da perícia na segunda-feira, foram apreendidos aí os pacotinhos de salgado, a lata de tinta e o respingo de solda. Na versão dos três, quando saíam do local já próximo ao térreo, o menor que morreu disse que voltaria para apanhar os chinelos dele, né? E que logo em seguida eles acabaram então escutando um forte estrondo. E aí quando foram ver, né, o mesmo já estava ali caído no vão lateral do prédio com vários ferimentos. Eles disseram que mexeram ali no corpo do menino, que em poucos segundos, né, o adolescente acabou parando de respirar. Retiraram então a bermuda dele para pegar o resto do dinheiro que estava com ele, isso cerca de R$30, e assim pagarem aí o ônibus a circular para poder retornar para Agudos, combinando que eles não contariam nada para ninguém do que aconteceu ali no prédio abandonado. Aí eles foram questionados pela polícia pelo motivo pelo qual, né, eles não pediram socorro ali para o adolescente. E aí eles foram unânimes em dizer que temiam ser responsabilizados pela morte, dizendo que todos estavam bastante alterados pelo uso ali do alucinógeno. E aí o fato do laudo necroscópio ainda não estar sendo confeccionado, a polícia manteve contato aí com a legista responsável, que foi informou, aliás, não ter encontrado nenhuma lesão de defesa ou algo que indique uma agressão na vítima, no adolescente, e que as lesões que ele teve eram compatíveis com a queda e possível anteparo antes do impacto final ali, né, no prédio. Inclusive, ali foi possível avistar um vergalhão da obra que está torta, né? Esse vergalhão está torto e indicando aí um possível ponto de queda antes dele cair ao solo. Ele teve fratura de fêmur, fratura da cervical, que foi também determinante, né, na causa mortes aí desse adolescente. E assim, após ouvir aí os menores, eles foram submetidos a exame de delito e depois a polícia liberou eles, Colim. Aí sobre essa ligação que o menino poderia ter com o caso, nossa equipe entrou em contato hoje pela manhã com o delegado que investiga o caso em Agudos, né? E que por enquanto ele disse que aguarda aí o resultado, né, de exames que foram realizados, né? Inclusive exame de luminol, os laudos que ainda são aguardados, que inclusive pediu uma certa vamos dizer assim, agilidade para que esse processo ocorra o quanto antes, para que a polícia tenha algumas respostas a respeito. A polícia, sobre a questão dos menores, o delegado informou aí para o delegado de Agudos, né, que o menino que era mais próximo ao adolescente que morreu, confirmou que ele comentou a respeito do dinheiro que ele pegou na casa, mas ele disse que não cometeu nenhum outro crime de homicídio e que não havia matado ninguém. Essa foi a resposta dada pelo colega aí deste adolescente que morreu e que é suspeito desses casos. O adolescente, a gente tem aquela informação de que ele pegou esse dinheiro, Colim, e foi até uma loja de confecções ali bem próximo, inclusive, da residência onde aconteceram os crimes, né? E que lá ele comprou roupas novas. Então, o dinheiro que foi dado por esse adolescente na loja também foi recolhido aí para ser periciado, para ver se ali há marcas ou algum indício de sangue, né? Até mesmo as impressões digitais. Até porque a informação que a gente obteve é que o senhor que havia pegado essas notas são notas novas do banco. Enfim, há toda essa expectativa em torno desses exames, desses laudos, que devem aí sair nos próximos dias, mas que por enquanto não tem uma data. Porém, fomos informados pelo próprio delegado que esse pedido de agilidade no caso já foi feito,
para que, é claro, essas respostas venham aí o quanto antes nesse caso misterioso, Colim.